Hoje neste vídeo uma jornada heróica, importante que culmina com a chegada da família real ao Brasil, poderia ser uma aventura grandiosa. Mas não é. Vamos falar sobre poder. O que você acha que é a maior preocupação na mente de um rei absoluto? Estratégias de guerra? O preço do ouro? Conspirações palacianas? Talvez. Mas eu te garanto que para Dom João VI, em 1808, ao desembarcar na sua nova capital tropical, uma pergunta muito mais urgente e, digamos, intestinal, tomou conta de seus pensamentos. Onde, pelo amor de Deus, eu vou fazer o número 2? Essa não é uma piada. É o começo da nossa história. E ela nos leva à pergunta que vai guiar nossa jornada de hoje. Qual era o segredo mais sujo, fétido e humilhante que a coroa portuguesa foi forçada a engolir ao transformar o Rio de Janeiro na capital do seu império? A resposta, meus amigos, não está nos livros de história, mas no ar que eles respiravam. Fique aqui que a revelação é bombástica. Quando a gigantesca esquadra portuguesa apontou na Baía de Guanabara, fugindo das garras de Napoleão, a nobreza a bordo imaginava um paraíso. Terras exóticas, frutas de cores vibrantes, ouro jorrando das montanhas, a chance de recomeçar a vida da corte em grande estilo, num Éden tropical. E a primeira impressão visual foi de fato magnífica. A natureza era uma explosão de vida. A cidade, vista do mar, parecia uma joia verde e branca aninhada entre os morros. Mas aí, eles desembarcaram. E foram atingidos, não por uma bala de canhão, mas por uma muralha invisível, uma força que agarrava a garganta, queimava as narinas e revirava o estômago. O cheiro. Não era um simples cheiro ruim, era uma sinfonia macabra, uma obra de arte da podridão. O comerciante inglês John Loocock, que estava lá e sentiu o drama na pele, descreveu a experiência sem rodeios. A cidade era uma imundície. O ar era pesado, denso, quase mastigável. As notas de base dessa fragrância infernal eram o odor de peixe podre vindo do mercado e da praia, misturado à gordura rançosa usada na iluminação pública. Mas a nota principal, o buquê que definia a capital, era o cheiro azedo, onipresente e inconfundível de esgoto a céu aberto. A nova capital do Império Português, a joia da coroa, fedia. Fedia como um pesadelo. A pergunta que todos os nobres narizes da Europa se faziam enquanto tentavam não vomitar em seus sapatos de veludo era: por quê? Para entender, precisávamos entrar nas casas, e é o que faremos agora. Imagine um belo casarão assobradado, recém-requisitado para um conde qualquer. Por dentro, luxo, móveis de jacarandá, louças finas, cortinas de veludo. Mas esse casarão tinha um problema de design, um lapso arquitetônico fatal. Faltava-lhe uma peça que hoje chamamos de banheiro. A geografia íntima da casa era complexa. De manhã, um escravo doméstico tinha a tarefa de recolher os penicos e vasos de serventia dos quartos da família. Esses potes, cheios dos tributos noturnos, eram levados para os fundos da casa, onde seu conteúdo era despejado em barris maiores, as chamadas tinas. E ali eles ficavam, fermentando, cozinhando sob o calor tropical de 35 graus, contribuindo para a atmosfera, digamos, rica do ambiente. Quando a noite caía, a casa estava cheia de gente, cheia de intrigas e principalmente cheia de barris. O que fazer com eles? Jogar pela janela? Alguns faziam isso, para o terror de quem passasse na rua. Mas para a grande maioria, a solução vinha na calada da noite. E ela tinha um nome de predador. Quando o sol se punha e a elite se trancava para seus jantares e saraus, uma outra população tomava as ruas. Antes de conhecê-los, você os ouvia. Um som arrastado, o raspar de madeira pesada no chão de terra ou nas pedras irregulares. Um som que fazia os moradores se benzerem e fecharem as janelas. Não eram almas penadas, eram eles, os tigres. Não,
Não eram felinos, eram homens, escravizados, quase sempre os mais fortes ou aqueles que recebiam a tarefa como castigo, incumbidos do trabalho mais ingrata e desumana da cidade. Das portas dos fundos dos casarões, eles emergiam, um a um, como fantasmas de uma realidade que todos preferiam ignorar. Eram os super-heróis anônimos do saneamento colonial, a equipe de limpeza mais brutalizada da história. A jornada deles era uma procissão de pesadelo, e precisamos acompanhá-la em detalhes. Primeiro, o fardo. O homem se aproximava da tina, um barril de madeira aberto pesando até 100 quilos. Ele precisava erguê-lo nos ombros ou na cabeça, um cálice de humilhação transbordante. O equilíbrio era tudo. Um passo em falso, um tropeço numa pedra, e ele tomaria um banho de excrementos, um batismo de degradação. Depois, o caminho. As ruas do rio eram escuras, sem iluminação, cheias de buracos, lixo e animais. O tigre navegava por essa paisagem perigosa, guiado pela lua e pelo hábito, sentindo o líquido corrosivo às vezes escorrer por suas costas. O estigma era absoluto. Outros escravos que encontrava pelo caminho desviavam cobrindo o rosto. Ele era um intocável, o portador do que a sociedade produzia em segredo e desprezava em público. Finalmente, o destino. As praias. Locais como a Praia de Santa Luzia e a Praia do Russell. Lá, sob o olhar da lua, ele encontrava outros como ele, numa confraria silenciosa de párias. O ato final era entrar na água até os joelhos e virar o barril, entregando ao mar o esgoto do império. E então, a longa e solitária caminhada de volta, para repetir tudo na noite seguinte. Mas por que tigres? O nome, meus amigos, é a parte mais cruel e reveladora dessa história. Não era um apelido carinhoso, era uma marca. O conteúdo dos barris, uma mistura de fezes e urina, era amônia pura, altamente corrosiva. Os respingos constantes, inevitáveis, escorriam pelas costas nuas desses homens. Essa substância, agindo com o suor e o sol do dia seguinte, provocava uma reação química que despigmentava a pele, criando listras claras e permanentes na pele escura. Eles não eram chamados de tigres. Eles se tornavam tigres, marcados para sempre pela sua função. O pintor francês Jean-Baptiste Debré, que desenhou e descreveu essa cena, a tratou com uma precisão quase científica, mas é impossível não ver a tragédia ali. Ele os mostra fortes, resilientes, cumprindo uma tarefa que desafia a imaginação. E agora, chegamos ao clímax da nossa história, ao topo da cadeia alimentar e fecal. Vamos criar uma cena. Noite no Paço Imperial. Dom João VI e sua corte estão num banquete. Vinhos, carnes, doces finos. Risadas, música, conversas sobre política. A mais alta civilização europeia nos trópicos. Corta. Horas depois, na escuridão dos fundos do palácio, um tigre anônimo, cujo nome a história jamais registrou, coloca nos ombros um barril contendo o resultado da digestão daquele mesmo banquete real. A glória do império, literalmente, virava merda. E o trabalho de limpá-la cabia a um homem invisível. O militar alemão Karl Seidler, outro que viu a cena com seus próprios olhos, escreveu com sarcasmo sobre a ironia de ver a nobreza passeando e se banhando de dia nas mesmas praias que, na noite anterior, haviam recebido os dejetos de toda a cidade. A aristocracia portuguesa estava, literalmente, nadando na própria sujeira. E aqui, a resposta para a nossa pergunta se revela. O segredo mais sujo e humilhante da coroa não era uma conspiração ou um tesouro escondido. Era o fato de que sua nova e imponente capital era um pântano de fezes e que toda a fachada de civilização, de poder, de superioridade europeia era mantida por um sistema medieval e brutal, equilibrado nas costas marcadas dos homens que eles tratavam como animais. A opulência da corte flutuava sobre um mar de merda, literalmente.
Os tigres não eram apenas um detalhe pitoresco e nojento da nossa história. Eles eram o retrato perfeito da sociedade colonial. Uma sociedade que construiu uma fachada de luxo e beleza enquanto escondia sua sujeira na escuridão e a empurrava para os ombros dos mais oprimidos. A invisibilidade não era um efeito colateral do sistema, era o próprio sistema. O cheiro insuportável do Rio de Janeiro não era um problema de saneamento. Era o cheiro da desigualdade, o cheiro da exploração, era o verdadeiro cheiro do poder. Histórias como esta não estão nos monumentos, mas revelam a base sobre a qual nosso país foi construído. Se essa arqueologia do nosso passado te fascina, nos ajude a continuar cavando. Deixe seu like para que o algoritmo entenda que a história real tem valor. Se inscreva no canal e ative o sino, porque o próximo capítulo promete ser ainda mais revelador. E agora, a pergunta é para você. Quem você acha que são os tigres do Brasil de hoje? Aquelas pessoas que fazem o trabalho essencial que a sociedade prefere não ver para manter nossa fachada de ordem e limpeza? Deixe sua reflexão aqui nos comentários. Quero muito saber o que você pensa.